Oi, gente. Eu sou a Lucy, eu sou uma enfermeira sanitarista e eu trabalhei a minha vida toda na saúde pública, com atenção primária à saúde, principalmente. Trabalhei também no segundo nível de atenção, mas principalmente com a atenção primária. Trabalhei tanto na gestão quanto a nível local. E eu vim aqui hoje bater um papo com vocês sobre assuntos muito importantes, que são os modelos de atenção, território, atenção primária, né, que é basicamente tudo que faz parte do contexto do trabalho de vocês. E eu quero trocar um pouquinho da experiência que eu tive nesse percurso todo que eu tive na Secretaria de Saúde, como enfermeira, né, com vocês. Então, eu gostaria de começar falando com vocês que modelos de atenção à saúde, ele vem num contexto histórico, e eu não vou relatar esse contexto histórico, porque vocês vão estar recebendo textos, nós temos muitos vídeos, textos, livros que descrevem toda essa história da mudança da política de saúde no Brasil, né? Como também temos textos que conceituam atenção primária, livros. Então, isso são coisas muito acessíveis hoje para qualquer profissional poder acessar, e eu sei que vocês vão estar recebendo material a respeito disso. Então, a minha intenção principal aqui vai ser fazer algumas provocações, né, em relação ao trabalho, buscando meio que entender um pouco esses conceitos todos que vocês vão estar tendo contato e que, na verdade, vocês já têm. Talvez não percebam, mas já têm no dia a dia de trabalho. Então, modelos de atenção, eles vêm se transformando há décadas já, né? E eu queria chamar a atenção principalmente por uma coisa. Toda reforma que aconteceu, toda mudança que aconteceu por causa de alguns atores principais, que são os profissionais de saúde, nós, né, e a população. São os principais atores de qualquer transformação, de qualquer reforma que aconteceu, né? A gente parte lá de uma que a gente chama de reforma sanitária, que foram feitas por profissionais de saúde, e a gente culmina na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi quando teve pela primeira vez, que foi em 86, a participação da população discutindo as questões de saúde. Pela primeira vez foi permitida à população, liderança, representações, pessoas que já faziam parte deste movimento, a estarem presentes e discutindo, né, sobre as questões de saúde. Então, eu quero colocar essa questão para vocês da importância do profissional de saúde. Nós somos os principais atores nesse processo todo, né? Tanto para poder fazer acontecer, como para transformar, mudar. E também para segurar a onda, segurar a barra, quando as coisas, do ponto de vista governamental, não acontecem dentro do que está previsto nas leis, né? Então, na verdade, o serviço, a gente lá na ponta, como vocês estão trabalhando hoje, são quem realmente segura as rédeas para que as coisas realmente aconteçam. Então, esse entendimento da importância de vocês nesse processo é uma das coisas que é mais valorosas para que realmente as coisas aconteçam e a melhoria de condições de saúde de uma população, de um país, de um estado, de uma cidade ou a nível local onde vocês trabalham melhore, né? Então, nós trabalhamos com saúde pública, e serviço público não é fácil, porque de tempos em tempos você tem mudanças, né? Mudanças de políticas, e vão sendo alteradas um monte de formas de trabalhar, e na verdade quem segura mesmo para as coisas, quando normalmente acontecem situações
que não estão levando para um caminho certo, quem segura realmente para as coisas darem certo somos nós lá na ponta, todos os profissionais que trabalham na ponta. Por isso que as coisas não ficam tão ruins, muitas vezes, mesmo a gente tendo governos que às vezes não trazem, não tem uma política de saúde clara, né? Não existe condições, a gente sabe de todos os problemas que a gente tem, de condições de trabalho, né? E de diretrizes claras, né? A gente precisaria melhor de diretrizes muito claras para que a gente pudesse realmente estar caminhando. Então, eu quero que chamar bem atenção nisso. Você é o principal ator nesse processo, cada um de vocês, né? E junto com quem? Junto com a população, porque a partir do momento em que se passou a escutar o que a população tinha a dizer, né, que foi lá em 86, as coisas ganharam uma dimensão muito maior, né? Então, quando eu entrei, né, na Secretaria de Saúde, que foi em 86, justamente no ano em que aconteceu, né, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, nós ainda trabalhávamos no que a gente chamava de SEBS, né, que não era a Secretaria de Saúde, era a Secretaria de Bem-Estar Social. Então, para vocês verem como as coisas vão mudando ao longo do tempo. Eu gosto de pensar, quando a gente fala em modelo, como se fosse uma teia, certo? Que foi se desenhando, começou pequenininha e ela foi sendo tecida. Porque, na verdade, o que nós temos hoje é um acúmulo, é um somatório de todas as coisas que foram sendo colocadas ao longo dos anos. Então, se a gente for ver, determinado período, né, se pensou de uma forma como trabalhar com a saúde, né, que era a medicina preventiva. Depois foram se acrescentando outros conceitos, em que a gente chamava de medicina comunitária, né? E depois isso veio crescendo. Em Juiz de Fora, as primeiras unidades de saúde não eram unidades puras de saúde, eram unidades também onde a população podia se reunir, os grupos, né, as representações das comunidades, que ao longo do tempo teve vários nomes isso, podiam também se reunir. Então, todas as primeiras unidades que tiveram, elas tinham um salão grande, coisa que hoje as unidades novas, a maioria não tem. Porque nesse salão era onde a comunidade se reunia, né, para poder discutir diversas coisas, né, do seu interesse politicamente ou de interesses da comunidade. Então a unidade, ela era meio que uma coisa mista de saúde e bem-estar social. Então a secretaria era de bem-estar social, ela não era de saúde especificamente, né? E aí, pensando na conformação dessa teia, né, a gente vai acrescentando, né, porque quando eu penso em medicina preventiva, eu penso no processo de saúde e doença, como é que ele se dá. E foi quando aconteceram as grandes campanhas, né, de vacinação. E depois vem se acrescentando novos paradigmas, como, por exemplo, foi introduzido a participação das universidades nesse processo. Então começou a ter uma interação universidade-serviço, né? Então isso foi uma outra etapa de evolução do modelo assistencial. Eu poderia dizer, quando a gente fala modelo assistencial, né, que é a forma como a gente pensa, como a gente organiza e como a gente age para poder executar as ações que foram percebidas, as suas necessidades, pensadas como fazer, né? E o que a gente executa no dia a dia. Então, isso é o modelo de atenção, né, à saúde que a gente tem. Então, ao longo do tempo, foi sendo acrescentado nessa forma de pensar no modelo de atenção à saúde um monte de conceitos, né? E a partir daí veio um conceito muito importante, que foi o da integralidade. Porque
se pensava a saúde de uma forma meio que picada, né? Eu tratava, ela teve um período só de prevenção, através de campanhas. Depois nós tivemos um período de serviços médicos exclusivamente para tratamento, né? Para diagnóstico e tratamento. Quando, historicamente, entra esse princípio da integralidade, a gente começa a perceber que a coisa é muito maior, né? E como é que foram surgindo esses conceitos? Pela percepção da necessidade do que estava acontecendo. Então, as políticas iam sendo desenhadas, a política de saúde ia sendo desenhada conforme a necessidade, né, que ia se percebendo para se atender às necessidades de saúde da população, né? Nós tínhamos um número aqui em Juiz de Fora, então em 86, ainda bem pequeno, de unidades de saúde. Tínhamos uma secretaria de bem-estar social, que ainda não era de saúde, que eram umas 10 salas ao todo. Para você ver o tamanho que é hoje e o tamanho do que foi um dia. Então, era o todo. E por quê? Porque nesse momento, o município, ele ainda não era responsabilidade do município executar todas as ações de saúde. Um monte de ações de saúde eram executadas pelo nível federal e um monte de ações de saúde eram executadas pelo nível estadual. E o município ficava com uma faixa de ações de saúde que eram basicamente as ações da atenção, chamada atenção básica, que também foi sendo repensado essa terminologia de atenção básica, né? Porque quando se falava de atenção básica, sempre pensava numa coisa básica, pobre, que não atende muito ao que é necessário realmente. Então hoje a gente fala atenção primária e não mais atenção básica, né? Então, na verdade, a gente deveria, hoje ainda se chama as unidades de unidades básicas de saúde. Quando eu fui gerente estadual da atenção primária, eu troquei essa nomenclatura para unidades de atenção primária. Então, eu não sei se ainda continua aqui em Juiz de Fora algumas unidades que nós construímos na época, elas passaram a ser chamadas de unidades de atenção primária, não mais de unidades básicas de saúde, mas isso meio que retrocedeu. Hoje em dia parece que está se falando só unidade de atenção básica. Eu chamo a atenção para isso porque nós vamos entrar mais daqui a pouco na questão da atenção primária, porque não tem nada de básico na atenção primária. Então a gente daqui a pouquinho vai falar um pouco mais sobre isso. Mas voltando um pouco da história, então foi no final da década de 80, né, que a gente criou aqui em Juiz de Fora. Isso, tudo que eu estou dizendo que estava acontecendo aqui, estava acontecendo no país como um todo. Nós criamos o Fórum Popular de Saúde. O Fórum Popular de Saúde era formado por quem? Era formado por profissionais de saúde e por lideranças comunitárias, por pessoas, representantes de comunidade. E o Fórum Popular de Saúde, ele não tinha nenhuma ligação, nenhum vínculo empregatício, nem com o governo, né? Eram pessoas, principalmente profissionais de saúde e população representada, discutindo as necessidades das questões de saúde aqui para Juiz de Fora. E desse período tinha acontecido o que a gente chama, que foi no final da década de 80, que a gente estadualizou a saúde foi estadualizada, ela deixou de vir, de ser só centralizada no nível federal e passou a ser descentralizada para os estados. Então, a gente tinha o SUDES, que foi o que antecedeu ao SUS, né? Então, a gente começou muito a discutir todas as questões de saúde, buscando repensá-la. E este fórum foi quem chamou a primeira Conferência Municipal de Saúde, que acontece no início da década de 90, 91 ou 92, não tenho certeza agora, acho que foi 91, né?
onde a gente teve a primeira Conferência Municipal de Saúde. Então, neste momento, nós já tínhamos tido a conferência, a 8ª Conferência de Saúde, né? A 8ª Conferência de Saúde ela é um grande marco, porque houve a entrada da população na discussão e foi ela quem traçou tudo que nós temos hoje na Constituição. Foi nessa conferência que se decidiu, se deliberou tudo que nós temos hoje descrito nas leis orgânicas da saúde, né? Na Lei 8.080, na 8.081, que são as leis da saúde. Tudo que diz respeito a modelo assistencial, ao que se quer, né? Está descrito nessas duas leis.